Estamos apresentando Boa Tarde Brasil. Estamos de volta, Boa Tarde Brasil, nesta terça-feira, 9 de fevereiro. No oferecimento de Seven, sofisticação e exclusividade na Bela Vista. Qualidade Volens Incorporadora. Cid Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre. Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. E Fê Comércio RS, com você a gente faz a economia girar. Já estão conosco na live, conectados conosco, o nosso comentarista do dia, o Gilberto Simões Pires, desde lá da praia que eu não consigo falar o nome, né? Jurerê, eu falo Jugueguê. Jurerê. Do lado de Canas Vieiras. Gilberto Simões Pires. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Júlio. O pessoal ainda tá aí, ô Júlio? Estão aqui o Ricardo Gomes e o Alexandre Bobadra. Abração, Giba. Tá, dá um abração aí do Ricardo Gomes, faz horas que eu não falo com ele, tô com saudade de conversar. Mas, inclusive, até eu cumprimento também o Paulo Rabelo, que já está conosco na linha aqui. Giba. Tu furaste o apresentador que eu ia apresentar, o economista Paulo Rabelo de Castro. Tá bom, eu apresento, mas deixa eu primeiro fazer isso. Giba, eu quero churrasco, não quero abraço pelo rádio. Tá bom, está sempre aberto para ti. A nossa amizade vai muito além dessas coisas e eu faço muita questão disso. Mas eu até recomendo o Ricardo, porque nós já conversamos várias vezes, e acho que o foco dele é justamente recolocar ou colocar Porto Alegre entre as melhores cidades do Brasil em termos de IDH. Nós estamos muito longe, nós estamos figurando aí numa posição muito estranha. Vejam que o estado de Santa Catarina tem 3 cidades que figuram entre os 10 das melhores IDHs. Até Brasília nos ganha, Joaçaba, Curitiba, isso tudo está à frente de Porto Alegre. Então, o trabalho vai ser árduo, mas nós temos que trabalhar juntos com a prefeitura para justamente levar ela a essa categoria. Então, parabéns, Ricardo, pelo trabalho que você está fazendo e com certeza nós precisamos chegar nesses níveis aí de um IDH melhor. O nosso outro convidado que está conectado, o economista Paulo Rabelo de Castro, escritor, professor, doutor em economia. Que esse homem já não foi, não? E já presidente do IBGE, presidente do BNDES, foi candidato a vice-presidente da República na chapa do Álvaro Dias pelo Podemos em 2018. Boa tarde, professor Paulo Rabelo. Meu caro Júlio, é um prazer muito grande estar aqui no seu programa em companhia de 2 amigos muito queridos, o Giba, Gilberto Simões Pires, e o notável advogado Ricardo Gomes, que exerce uma função pública importantíssima. Muito obrigado pelo convite e eu quero dar um abraço especial nesta tarde para todos os ouvintes seus, que são muitos, que são milhares e milhares que acompanham você na Rádio Guaíba. Ô, professor, o Gilberto Simões Pires tem sido aquele Don Quixote, assim, lutando contra os moinhos de vento, na defesa de uma revisão constitucional, no mínimo uma revisão constitucional. Ele gostaria de uma nova Constituição. O senhor partilha desse ideal e ele é factível, professor? Deixa eu, antes do Paulo Rabelo responder, é importante dizer que quando eu conversei com o Paulo, em cima de um artigo que eu escrevi falando de uma nova Constituinte, e ele fez uma pergunta curiosa, ele me perguntou: Giba, tu tá a fim de participar de uma ideia de ruptura? Porque o ideal não seria por ruptura, seria justamente por uma revisão que seria menos evasiva. E aí surgiu esse tema, e eu tenho sido bastante claro nessa proposta de uma nova Constituição, mas ouvi com atenção, ele até me mandou um artigo que eu publiquei no Ponto Crítico a respeito dessa revisão constitucional. Então acho que fica bem encaminhado para que o Paulo Rabelo possa tratar desse assunto. Professor. Sim, meu caro Júlio, esse assunto não é novo, nem deve surpreender o ouvinte. E eu, em 1 minuto ou 2, gostaria de defender esse ponto de vista, de que não há novidade. Por quê? Porque a própria Constituição Federal, a nossa Constituição Cidadã de 1988, previu uma revisão em situação especial, ou seja, com um método de aprovação. Essa é a única novidade, um método de aprovação, de votação e aprovação de matérias
mais simplificado, de forma a poder votar mais matérias num capítulo revisional só. E, portanto, isso estava marcado já na promulgação da Constituição em outubro de 1988 para ocorrer em 5 anos de prazo. Os constituintes apenas se equivocaram, a meu ver, em relação ao prazo, porque ainda que entre 88 e 93 o mundo tenha mudado, Júlio, porque basta daí um polo dito capitalista, que, de certa forma, contaminou muitos debates da Constituinte entre 87 e 88, caiu por terra, porque não havia mais esse outro mundo, esse mundo socialista, para ser defendido. Portanto, em 1993, já havia bastante coisa para ser emendada. E o Instituto Atlântico, que tempos depois eu vim a presidir, mas ajudei a fundar com outros empresários e acadêmicos e trabalhadores, inclusive abnegados, ele nasceu sob a égide da revisão constitucional. Interessante, né? Ou seja, um instituto de voz para o cidadão que nasce fazendo uma proposta para levar aos parlamentares, e essa proposta foi levada por um saudoso deputado que tinha origem de pensamento na esquerda, até no brizolismo, veja só, Eduardo Mascarenhas, psicanalista, mais conhecido até como grande psicanalista do que na sua fase final de contribuição pelo Instituto Atlântico. Eduardo Mascarenhas, o empresário Roberto Lima Neto e outros fizeram sua campanha de deputado federal baseados nesse tema, levaram esse tema até as ruas, mas, lamentavelmente, o relator, um outro gaúcho, Nelson Jobim, não foi feliz. Ele não conseguiu organizar o parlamento para votar matérias relevantes e praticamente não ocorreu, portanto, perdeu-se a oportunidade desta revisão. Portanto, a proposta que nós fazemos agora, e fizemos nesse artigo, que certamente o Gilberto pode disponibilizar, é uma proposta simples. Em vez do governo estar votando matérias uma a uma, como o governo Bolsonaro pretenderia votar agora, vota aqui a administrativa, vota ali a reforma tributária, que em si é quase que uma revisão, dada a quantidade de itens constitucionais que precisam ser revisados. A matéria político-eleitoral precisa ser revista, a matéria administrativa, repito, também lato sensu, e a própria Previdência precisaria ser revista. Portanto, quando a gente soma tudo, a gente verifica que é uma pauta impossível de ser vencida nesses 2 anos de Bolsonaro, a menos que se fosse votada antes o quê? Uma PEC revisional, ou seja, uma PEC que estabelece um calendário para ser votado pelo Congresso, de forma que os vários temas sejam constituídos em comissões e, ao invés de se tratar um tema de cada vez, o Brasil tem pressa para essas reformas ou não tem? Tem muita pressa. Nós estamos uns 30 anos, não é 30 dias, nem 30 meses, nem 3 anos, são 30 anos de atraso. Nós precisamos ter uma comissão para cada tema, votar esses temas todos até o final do ano, promulgar esta revisão constitucional até, digamos, abril do ano que vem, que já é um ano eleitoral, e aí faríamos um plebiscito de referendar o texto revisado, ou seja, o público teria a ocasião de votar sim ou não em relação ao texto já aprovado em abril, portanto, teríamos 6 meses de debate da próxima corrida presidencial, muito em cima do texto já aprovado pelo Congresso para entrar em vigor em 2023. Eu tenho certeza, Júlio Ribeiro, estou lançando esse repto aqui no seu programa da Rádio Guaíba,
que venha de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul o clamor para que nós tenhamos um novo texto moderno, enxuto de Constituição, sem ruptura, porque é uma revisão guardando e preservando as cláusulas pétreas, obviamente, da atual Constituição, mas que nos projete, nos coloque, e para além do mimimi, do blá, 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 da conversa fiada, que o Brasil, de fato, se encontre com seu futuro no 1º de janeiro de 2023. Professor... Aí, se legitimado esse novo texto por um plebiscito que referende o novo texto. Aí vai estar todo mundo de acordo, nós vamos poder ter um novo país unido em torno de metas operacionais, um plano de metas que fará o Brasil voltar a crescer e não essa conversa fiada que nós temos hoje. E é bom para a gente preencher as nossas tardes, debater, mas eu e Gilberto, por exemplo, já passamos um pouco da hora. Eu quero deixar aqui também o meu protesto. Esse país não vai para frente porque ele não escuta a si mesmo, ele não toma a peito as melhores ideias, ele praticamente repudia o seu próprio futuro. E isso não é a vontade do povo, não. É a vontade de uma minoria, de uma elite que controla a maioria da população e manipula a política brasileira. Essa elite não está representada na formação, na composição do Congresso Nacional. O senhor vê possibilidade concreta de que os atuais deputados e senadores abracem uma ideia como esta? Acho que, em princípio, não. Você tem razão. E, aliás, se fosse fácil, não era para nem um programa do Júlio Ribeiro debater, muito menos com intelectos do porte de um Gilberto Simões Pires, de um Ricardo Gomes e tantos que nos ouvem aqui. É um trabalho difícil. E o que é necessário, Júlio, para que a gente chegue lá? A crise. E a crise já está instalada. O ano de 2021, ressalvado o fato de que vamos ter uma safra de grãos muito boa, que temos uma recuperação gradativa, mais correta da indústria, e que a vacina, ainda que venha muito devagar, ela vá liberando os setores de comércio e serviços, o país vai muito mal, porque todo o ambiente institucional, tudo que diz respeito à participação do governo, seja tributo, seja gasto, pelo lado da receita ou pelo lado da despesa ou pelo lado da regulação, da intervenção, o governo é um desastre. O que a pandemia nos ensinou? Que o governo é um desastre. O governo é um vírus muito pior do que o corona. Porque ele não tem responsabilidade de nada, porque a Constituição regula tudo, regula todos os privilégios daqueles que estão incorporados à máquina pública, mas não cobra desse público privilegiado que supostamente se chama de servidor nenhuma responsabilidade. Nem mesmo ao presidente da República. O senhor atualmente está no PSD? E a crise está instalada. E de forma que eu acho que se o público tiver uma atitude, eu estou tendo aqui contigo, você está me dando essa oportunidade, abrindo o microfone do Rio Grande do Sul e quem sabe ouvindo-se mais longe, esse pedido, esse clamor, essa súplica de um cidadão que diz: precisamos fazer uma revisão constitucional para valer, que não seja uma colcha de retalhos, corta daqui, corta de lá. Fizemos uma reforma Previdência que provavelmente não vai conversar com a futura reforma tributária, que não conversará com a administrativa. Isso é uma verdadeira palhaçada. Isso não condiz com a inteligência coletiva de nós, brasileiras e brasileiros, que estudamos, que sabemos como fazer a coisa certa. O professor ainda milita no PSD, não? Eu estou no PSD, E o PSD... É difícil a gente estar num partido, porque os partidos aqui oscilam. Eu não vou entrar nesse pormenor, mas você há de entender. O PSD é uma boa sigla, é uma sigla hoje majoritária no Congresso, e eu acho que tem uma responsabilidade redobrada. Tem grandes nomes, como o Antônio Anastasia, o senador, que, se aqui estivesse nesse programa, poderia defender esse ponto de vista.
Eu estou chamando esses todos, como o nosso presidente Gilberto Kassab, que é um intelecto extraordinário, uma pessoa altissimamente preparada. Nós temos que parar com esse nhen-nhen-nhen brasileiro, fazer uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Esse governo aí, que está aqui, e não tenho nenhum espírito, vamos dizer, que contrarie a figura de Jair Bolsonaro, mas está enrolando. Mas o PSD não poderia liderar no Congresso essa iniciativa, essa ideia, essa proposta, ou, professor? Eu gostaria, mas só se de repente eu pegar o áudio deste programa, eu acho que vou fazê-lo, e mandar para as pessoas que eu até já citei, a quem eu admiro muito, os parlamentares do PSD que eu conheço, mas eu sou um mero soldado, nem sei se soldado sou do partido, ainda não fui nem batizado no partido, de forma que eu não posso aqui prometer aos nossos ouvintes mais do que levantar a voz, falar com a indignação que eu acho que precisamos ter, e me perdoem os ouvintes se falo com muita ênfase, mas é a ênfase de 35 anos de espera ou mais, não é? Porque essa revisão de 93, ela agora em 2023 fará 30 anos, ou seja, faz tanto sentido, Júlio, que se nós tivéssemos feito uma regra que 30 anos depois da primeira revisão teríamos uma segunda, estaria mais do que razoável que 30 anos passados, com tanta modificação, com tanta inovação ocorrendo no mundo, com tanta mudança nas relações econômicas e sociais, agora mesmo se discute, por exemplo, a autonomia do Banco Central, vai ser votada, mas vai ser votada de modo solteiro, provavelmente com equívocos. Por quê? Porque não se está pensando uma carta que reflita as necessidades de defesa dos direitos da cidadania no século XXI, que é um século de flexibilidade, é um século de aquisição de capital humano, de capital intelectual, de necessidade de prioridade de acesso à educação realmente universal, à informação e ao treinamento e retreinamento das pessoas. E nós somos um país arcaico, um país que ficou velho sem ter ficado adulto. O vice-prefeito Ricardo Gomes gostaria de fazer uma observação. Paulo, primeiro, Paulo, um prazer falar contigo, é meu professor, tenho orgulho de Obrigado, me dizer amigo do Paulo. Recomendei aqui na Secretaria da Habitação, Paulo, que todos lessem o Galo Cantou, o livro do Paulo Rabelo, que conta a experiência de regularização fundiária lá no Morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro. Mas também acho que todos deveriam ler outro livro do Paulo, que é O Mito do Governo Grátis, porque fala muito com esse momento e com essa proposta que ele fala. Mas eu queria, Paulo, era dar um testemunho aqui e dar concretude para alguns, só para exemplificar o quão preciso e acurado é o que tu estás dizendo sobre essa reforma constitucional que vem sendo feita como coxa de retalhos, ponto a ponto, sem guardar uma sistematização, uma organicidade entre os diferentes aspectos constitucionais. E vou dizer isso a partir de dois problemas que nós estamos enfrentando aqui no município. Um deles é a reforma da Previdência Municipal, porque foi feita a reforma da Previdência Federal, depois se deixou a sorte dos estados fazerem as suas e de cada um dos 5.571 municípios para fazer as suas. Quer dizer, não se conseguiu ter uma integridade sequer de um aspecto de reforma para dar amplitude nacional. E outro aspecto que nós estamos enfrentando aqui em Porto Alegre, eu quero dar um exemplo, porque tu disseste que a Constituição é um vade-mecum, né? Se meteu em todas as matérias do direito. Mais de 100 emendas funcionais, né? Nós estamos discutindo a questão da tarifa do ônibus, e a Constituição da República diz que maiores de 65 anos tem gratuidade, independente da renda que tenha. Ora, se é matéria constitucional, a gratuidade do maior de 65 anos, o doutor Jorge Gerdau, nosso amigo,
tem gratuidade no ônibus, porque tem mais de 65 anos, um pai de família, um médico, um aluno da universidade privada que pague R$5.000 para estudar medicina, tem gratuidade no ônibus, ou paga meia passagem, porque é matéria constitucional. É aquilo que tu disseste, é o governo grátis, pô. É o governo grátis. É isso. Então, a gente sente na prática, no dia a dia da administração, a carência de uma reforma constitucional profunda e verdadeira. Ainda mais que a Constituição brasileira hoje não é a que está escrita no texto constitucional. A relação com os órgãos de controle mudou, a relação com o Congresso Nacional mudou. Exatamente. Estamos vendo aqui, Dória convida Rodrigo Maia para integrar o PSDB. Como é possível um país em que o presidente da Câmara sozinho monta a pauta do Legislativo e o governo eleito para fazer avançar uma pauta não consegue pautar o Legislativo? Tem razão. Outra coisa... É um governo que tem presidente sendo um regime parlamentarista, onde, com uma vantagem, o Congresso não pode ser dissolvido. Não, e com o STF legislando e executando. E com o STF legislando no vácuo. Portanto, nós temos... E também com a infantilização da federação, dizendo que os estados e municípios estão ou são quebrados, quando nós sabemos que é uma minoria, que as melhores administrações hoje estão qualitativamente nos estados e nos municípios, com desonrosas exceções, mas a maioria está fazendo um bom dever de casa, mas não tem a devida maioridade financeira em termos de dívida, de gestão da sua própria dívida, porque a dívida dos estados e municípios ela é estatizada na mão do governo federal, e qualquer governador hoje tem que ir lá pedir socorro em Brasília, ao invés de cuidar das suas próprias finanças. Um país como o Rio Grande do Sul, eu sei porque eu sou um gaúcho de coração e sempre digo, não existe país mais rico do que o Rio Grande do Sul. E, portanto, é um país que não pode dizer estou quebrado, não sei o que vou fazer com as minhas finanças. E digo isso com o maior carinho. Puxo a orelha do meu Rio Grande do Sul, porque é um exemplo, para mim, de todos o mais clamoroso no Estado, que eu estou enrolado financeiramente. Mas como? E essa conversa fiada brasileira, onde a gente nunca consegue pagar as contas direito, onde somos um país... Ô, Júlio, entramos num ano de pandemia em 2021, sob a égide do então Rodrigo Maia, que não conseguiu aprovar o orçamento da União de 2021. Estão formando, neste momento, a comissão do orçamento para ir discutir o orçamento de 2021, mas nós já estamos em meados de fevereiro de 2021. Exatamente. Existe algum... Nós tínhamos que dissolver um congresso desse. Pois é. Agora, professor, como é que com um congresso desse a gente vai fazer revisão constitucional? Os caras que revisem a Constituição, é porque na hora de uma revisão, Júlio, meio Brasil vai para Brasília e começa a se movimentar e fazer pressão sobre essas comissões, como aconteceu em 87, 88, o pessoal da esquerda, o pessoal da direita, a turma de centro... E nós saímos dessa apatia generalizada, dessa situação até que o vírus nos colocou, todo mundo em casa, de máscara, com medo de uma coisa invisível, que de fato é terrível. Não estou dizendo que não devamos lavar as mãos, passar álcool, cuidar, distanciar, não tem a menor dúvida. Mas não devemos congelar nossa própria imagem, deixando que esses usurpadores da política brasileira façam a sua própria política, adiando eternamente a recuperação do Brasil e vindo à televisão às 8 da noite anunciar que já estamos em recuperação em V, em recuperação em não sei que outra letra, quando não temos a recuperação nenhuma. Graças a Deus tem uma parte do setor produtivo que funciona, como eu já disse, o agronegócio, felizmente, com uma plataforma diferenciada, que aliás está na Constituição, em parte, né? Não paga fundo rural, não sei o quê, e por ter tributos mais moderados e por ter um custo financeiro mais moderado, acaba dando resultados melhores. Mas a maior parte das empresas brasileiras, a maior parte dos trabalhadores brasileiros está escravizado pelo manicômio tributário brasileiro,
pelo sistema financeiro mais inoperante para estar junto, jogando o jogo do crédito no Brasil, e, portanto, essas são questões fundamentais que têm que ser revistas. Estamos aqui conversando com o professor Paulo Rabelo de Castro, aqui no estúdio o vereador Alexandre Bobadra e o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, conosco também na linha o nosso comentarista que inusitadamente está quietinho ali, o Gilberto Simões Pires. Nós vamos agora para o nosso último intervalo comercial, voltamos para o bloco final. Eu não sei se o professor pode continuar conosco ou tem um compromisso. Eu realmente eu cometi um engano aí e ficou meio acavalada uma reunião importantíssima. Tá, e eu pediria a vocês, então, desculpas pelos eventuais excessos, dizer que foi um privilégio estar com vocês na tarde de hoje e, quem sabe, pedir a possibilidade de um reencontro. Já está convidado. A hora que vocês quiserem, para a gente voltar a conversar, porque o tema é muito vasto. E eu queria só deixar uma palavra para você, Júlio. Eu acredito que este Congresso, com todas as limitações, com toda essa canhestrice que pode ainda a ele ser imputado, se ele for chamado às falas, se nós tivéssemos uma mobilização popular e política em torno dessa ideia maior, se o presidente Jair Bolsonaro, em vez de dizer tanta bobagem sem nexo, ele tivesse a grandeza de empunhar uma bandeira do tamanho do sonho que ele deve ter para o Brasil, porque eu acho que o sonho dele é legítimo, e parasse com essas palhaçadas e entrasse numa rota de seriedade absoluta, porque é grande a responsabilidade que ele tomou dos outros candidatos, todos presidenciais, já que o povo deu a ele o privilégio de estar à frente de outros grandes nomes que poderiam estar tentando alguma coisa, que ele assuma essa responsabilidade. Eu faço esse repto aqui, que ele, que se estiver nos ouvindo, passe a pensar pelo menos um minuto, chame o Gilberto para conversar sobre esse assunto, chame outras pessoas de bem que não têm interesse nenhum em nenhum tipo de privilégio dele e assuma essa responsabilidade, que ainda há tempo e ele tem popularidade suficiente para levantar essa bandeira e empunhá-la e dizer que ao Congresso Nacional que esse é o projeto. Se não fosse assim, ele não teria ajudado a eleger o Lira e o Rodrigo lá no Senado. Tá certo. O professor, o senhor já está convidado, vamos acertar só a data aí para o senhor voltar ao programa aí com mais tempo para a gente ficar as 2 horas conversando. E Paulo, tu já estás convidado para o churrasco que o Gilberto vai me oferecer. Lá na praia. Com certeza, meu vice-prefeito. É só marcar dia e hora. Aí nos Pampas. Vamos ao nosso último intervalo comercial, voltamos para o bloco final do Boa Tarde Brasil. O que seria